Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, para que tu fales conosco. E entregamos a tua serva Vivian, que está encarregada de trazer a tua palavra para nós nesta manhã. Senhor, que haja refrigério em nossa alma, que haja, Senhor, meditação de tudo aquilo que for dito, que a unção esteja sobre ela e que possamos sair daqui plenamente alcançados pela tua graça, pelo teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Uma introduçãozinha aqui antes da gente começar. Quem estava aqui ontem na festa das barracas, levanta sua mão. Olha, ontem a gente fez uma festa que a gente conseguiu, acho que, cumprir o objetivo da festa, que não era só para a gente se alegrar, né? Não era só para a gente comemorar os nossos 15 anos, mas era para a gente abrir as portas para a nossa vizinhança. No início a gente ficou meio sem saber o que fazer, daí ser igreja é muito sensacional, né? Porque a Bíblia mesmo fala, cada um tem um dom, e esses dons juntos, eles formam um corpo. Então alguém teve uma ideia de botar umas bolas ali na frente, porque não estavam com bolas, porque as pessoas estavam passando e não estavam vendo. E aí olhavam assim, viam que tinha um cheiro de comida, mas não sabiam o que era. E aí botaram bolas. Daqui a pouco a bola não era suficiente, porque você entraria numa festa que você não foi convidado? Não. Então aí a gente começou a botar cartazes, tudo por R$5. E aí saímos, fomos catando as pessoas na rua, gente, literalmente catando as pessoas na rua. Tudo bem, então a gente está fazendo 15 anos aqui atrás, se você quiser, hoje é tudo por R$5. Aí a pessoa já brilhava o olho. Aí eu já começava com o prato preferido da sociedade. Angu baiana por R$5, churrasquinho por R$5, sorvete, açaí. Aí a gente foi falando, gente, foi muito legal. As pessoas vinham e ficavam. E daqui a pouco eu acho que o mercado fez um telefone sem fio lá, que os caixas começaram a vir. O que está apontando assim? A Aline foi lá divulgar a festa para os caixas do supermercado. E aí eles tiraram as horas de almoço, lanche, pausas. Todo mundo do supermarket começou a entrar na igreja. Foi muito legal. Eu queria destacar 2 famílias que vieram aqui. Eles não estão aqui, eu já olhei, não estão. A gente convidou todas as pessoas para estarem aqui hoje, afinal de... Isso. 2 famílias. Uma delas virou para mim e falou assim, cara, foi de Deus eu estar aqui. Aí eu falei, vocês são cristãos? Ele falou assim, não. Mas parece uma coisa de Deus, assim, porque eu estava sem achar estacionamento no mercado e saí, que eu ia embora. E aí vocês me abordaram. E ele falou assim, e desde a abordagem até agora, eu não consigo parar de sentir uma coisa estranha, assim, um negócio diferente, que nós sabemos o que é, irmãos, é a presença de Deus que está entre nós, né? E a outra família estava fazendo hora, né? Nesse caso, esse casal fui eu que abordei ali no posto, eu vi eles atravessando a rua meio perdidos, eu falei, é ele, vou lá, é esse casal. Aí cheguei e falei, desculpa. Gente, nessa hora, um parêntese aqui, o evangelismo, ele é para os cara de pau mesmo. Porque você tem que abordar a pessoa, não dá para você ficar, como é que eu falo? Não é como é que fala. Você já dá um bom dia, sorrindo, e aí você começa a falar o que você quiser falar. E aí quando eu chamei eles para vir aqui, eles falaram, eu tenho um filho que está numa festinha, eu estou fazendo hora. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 13. Eu falei, eu tenho de 14, vai fazer 15 agora. Ai, que legal! Então, a gente quer apresentar. Chamei os meninos, comecei a apresentar. Esse casal, ele não ia embora de jeito nenhum. E essa mulher virou no final para mim e falou assim, vocês aqui se reúnem sempre? Eu falei, sim, às 9h19 no domingo, às segundas os homens se reúnem, às terças têm a tarde de oração, às quartas temos as manhãs. Comecei a falar a nossa programação. Aí ela falou assim, mas vocês se sustentam como? E aí eu queria falar isso para vocês, fechando o nosso testemunho. Eu olhei para ela e falei assim, há 15 anos nós nos sustentamos por Deus, porque são os membros dessa igreja que sustentam essa casa e nada mais. E há 15 anos nós nunca precisamos atrasar uma conta, há 15 anos nós conseguimos comprar esses 2 terrenos, há 15 anos estamos estabelecidos aqui porque Deus nos colocou nesse lugar. Então, hoje, igreja, que você tenha essa reflexão. Nós estamos comemorando 15 anos
de um lugar que Deus plantou, de uma igreja que está no coração de Deus. Não é um sonho pessoal de uma família, de jeito nenhum. E eu faço parte dessa família fundadora e não é um sonho de uma família. Isso é um chamado onde muitas coisas foram abdicadas, onde muitas pessoas, né, da nossa família tiveram que dizer não para coisas que hoje, de repente, a gente estaria num outro estilo de vida, mas nós abraçamos a causa e, sim, fundamos, mas todos vocês, toda essa igreja, todas as pessoas que por aqui passaram, são responsáveis por a gente estar caminhando até hoje. Então, que a gente tenha esse coração de temor, né, principalmente, porque quando as pessoas cruzam esse portão, de fato, elas sentem a presença de Deus. O nosso sorriso é a cereja do bolo. O nosso abraço é um complemento. Mas nunca a gente pode deixar de orar para que a presença de Deus não seja extinta do nosso meio, porque é ela que faz com que as pessoas percebam que Ele é real. Amém? Sendo isso, dito isso, vamos à nossa palavra hoje. Eu acredito que vocês trouxeram visitantes não crentes. Podem levantar as mãos, os visitantes não crentes que estão entre nós. Então vocês vão aceitar Jesus no apelo final. De novo. Brincadeira. Gente, eu preparei uma mensagem evangelística. Então vocês me perdoem, nós vamos falar de salvação, como se você nunca tivesse ouvido falar disso. E aí depois você compartilha essa mensagem com aquela pessoa que você não conseguiu que viesse. Tenho certeza que vocês convidaram e provavelmente alguns problemas aconteceram, essas pessoas não conseguiram chegar. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, hoje a gente não vai ter um texto base, a gente vai abrir em alguns deles, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 15. A gente tem aqui um versículo onde nós conseguimos perceber o primeiro apontamento do Evangelho. Vivian, em Gênesis, um apontamento para Jesus? Sim. Aqui nesse versículo é o primeiro apontamento para que Jesus viria. Os estudiosos chamam isso de o proto-evangelho, que é a primeira vez que foi mostrado que Jesus viria, que o evangelho salvaria. Então vamos ler esse texto, esse versículo. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto está dentro de um contexto de pecado, né, onde o homem e a mulher tinham pecado, e a partir desse momento que eles pecaram, instrumentados pela serpente, que nós entendemos que é Satanás aqui, né, investido de malignidade, nesse momento Deus fez separação entre o que é santo e o que é pecado. Nesse momento foi feita uma separação divina. Deus olhou e disse isso: eu colocarei inimizade, vocês não terão parte, vocês vão ter concorrência entre o que é santo e o que é maligno, entre Jesus e o mal. Como é que a gente sabe disso? A tua semente, ele está falando com a serpente, e a sua semente está se referindo à mulher. Por que mulher? Porque Jesus viria de uma mulher. Por isso esse versículo é o primeiro sinal de que Jesus viria. Então, a inimizade aconteceria entre o que viria de uma mulher, que é Jesus, e o mal, a serpente, o pecado, a malignidade. E aí tem uma questão aqui que muitas vezes a gente lê e não percebe, né? Que é, ela, a mulher, ferirá a tua cabeça. E tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Que isso? Isso é um enigma. Um enigma que diz o seguinte: o que vier da mulher te matará por completo. A serpente será mortal eternamente. Porém, tu lhe ferirás o calcanhar. Como? Existirá algo que vai ferir, que vai amassar, que vai moer, mas não por completo.
Então ele compara a cabeça com o calcanhar, algo que vem para a morte eterna, de uma serpente, do mal, do pecado que será lançado, e o calcanhar apenas de Jesus, no caso do que viria dessa mulher. Por quê? Porque o conflito maior ainda acontecerá, que é o quê? Aqui eles apontam para o poder da ressurreição. Quando, serpente, você achar que conseguiu vencer, porque ele será moído, ele será ferido, ele será amassado e morto, ainda temos uma carta na manga. O poder da ressurreição. E é a partir do poder da ressurreição que nos garante a eternidade, que nos mostra e nos aponta para aquilo que Jesus realmente ainda fará por nós. Então, o que a gente já pode pegar desse texto aqui? Eu vou fazer uma linha do tempo hoje, tá bom? Então, começamos aqui. Jesus foi apontado como o quê? O Redentor de uma humanidade que, a partir desse dia que pecou, agora pode ser salvo a partir desse homem que virá de uma mulher. Só que esse homem que virá de uma mulher veio só lá na frente. E Deus vai, o quê? A partir do princípio que ele fez com essa semente, com essa palavra, isso foi uma semente, uma promessa. Ele começa a fazer pactos de aliança com a humanidade, através de Abraão, através de Noé, estabelecendo um reino através de Davi, e assim ele vai progredindo até que Jesus venha. Deus coloca essa inimizade, e isso é algo que nós precisamos atentar hoje, porque, como eu disse, essa é a semente, essa é a palavra lançada por Deus como um pacto eterno. Então, irmãos, existe inimizade entre o que é santo, que é o que nós buscamos, e o que o mundo oferece. Não há pacto de aliança, não há relacionamento entre o que Jesus veio nos oferecer e o que o mundo está nos oferecendo. E hoje, uma das maiores preocupações que nós temos como liderança de igreja é que a permissividade comece a ser tão sutil e natural que nós negociemos esse princípio. Porque não há como estabelecer relacionamento entre o que é santo e o que não é santo. Então, se hoje alguém está aqui e o Espírito Santo acabou de te apontar algo que destrói essa semente, que destrói essa palavra, que tem uma amizade entre o que é santo e profano, você precisa lançar por terra. Porque é como se você estivesse quebrando a aliança que Deus fez para te salvar. Esse texto, ele nos mostra o amor de Deus. Olha, por mais que o homem tenha pecado, por mais que tenha separado a minha presença dele, por sua causa, porque você foi maligna, porque você foi ardiloso e conseguiu convencer meus filhos de pecarem, e eles escolheram isso. Por mais que haja essa separação, eu vou fazer um plano para que Jesus venha e perdoe, porque é necessário que alguém morra, é necessário um derramamento de sangue, é necessário que haja pureza, e eu vou começar esse pacto. Então, essa era a carta na manga. E aí a gente vai avançar para Isaías, que é um livro profético, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Se você lembrar bem, esse texto é aquele que fala assim, quem vai acreditar? Quem vai crer que isso tudo que nós estamos falando, que essas profecias, quem vai crer nisso? E aí Isaías, gente, para pensar, muito antes de Jesus vir, ele visualiza, ele tem a revelação de Deus como um profeta e ele descreve a morte de Cristo. Se você parar para pensar que hoje uma pessoa descrever algo que ainda não aconteceu de uma pessoa que nunca apareceu, você só pode crer que é Deus revelando, né? Que é Jesus, que é Deus estabelecendo o reino de Jesus ali para Isaías. Então, no versículo 3, por exemplo, ele diz: ele é desprezado e rejeitado
dentre os homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele as nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Continuando, ele tem carregado as nossas dores, as nossas tristezas, mas nós consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Olha aqui. Aqui nesse texto, você se lembra do ferirás o calcanhar? Ele usa os mesmos verbos. Então, ele, cumprindo aquilo que Deus tinha estabelecido, começa a descrever Jesus. Que ele seria ferido, sim, por nossas iniquidades. Jesus não foi ferido, irmãos, porque o diabo feriu Jesus. Mas o que vem do diabo, o que vem do maligno, que é a mesma coisa que feriu o pacto de aliança entre Deus e Adão, é o mesmo que hoje fere Jesus. Por quê? Porque são os pecados da humanidade. É o pecado original. Isso feriu Jesus. Isso fez com que ele recebesse a carga de todas as sequelas, de tudo que haveria de maligno na humanidade inteira. Desde antes dele até o fim das eras. Tudo estava sobre ele. E ali, no versículo 11, ele verá o penoso trabalho da sua alma, mas estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Gente, esse texto aqui, ele é uma celebração. Ele, de novo, mostra que haverá ressurreição em Jesus. E que, mesmo ferido, mesmo morrendo, mesmo carregando todo o pecado, ele estaria satisfeito. A satisfação de Jesus era o cumprimento da palavra de Deus. A satisfação de Jesus era dizer, a partir de hoje, por isso ele diz, está consumado. A partir de hoje, ninguém deve mais nada. Eu fechei esse buraco. Eu cumpri a lei. Eu vim para dar vida e vida em abundância. E aí, então, ele contempla a sua obra, né? E os transgressores, que somos nós, são perdoados. Você já parou para pensar nisso? Porque talvez a gente não alcance. Nós viemos de uma tradução, né? A gente é muito influenciado pela cultura grega. Então tudo começa a se tornar muito teatral, muito emotivo. E a profundidade da palavra, ela se perde um pouco. A Bíblia diz que quando Jesus fosse erguido, levantado, ele atrairia muitos. Foi necessário que houvesse a morte de cruz, para que ele atraísse a humanidade para ele. Por isso que quando Pedro fala, não vou deixar ninguém te matar, Senhor. Você não pode morrer. Ele falou, arreda-te de mim, Satanás. Porque é necessário que eu cumpra. Porque quando eu for erguido no madeiro e tiver a morte de cruz, eu atrairei as nações para mim. Eu serei visto. Eu serei desejado. As pessoas se conscientizarão de que eu vim para isso. Para redimir a humanidade de todo o pecado. E eu não vou mais... a humanidade não vai mais morrer, ela terá vida eterna. Por quê? Porque eu não só vou morrer, como vou ressuscitar. A ressurreição de Jesus, ele é a primícia, ele é o dízimo, ele é o mais especial daquilo que vai acontecer com a gente. Porque nós vamos morrer, mas um dia ressuscitaremos. Mas ele já ressuscitou primeiro. Ele, quando ressuscitou, ele apontou um caminho. Olha o que vai acontecer com vocês. Toca aqui. O corpo de vocês vai ser glorificado como o meu está sendo. Olha que eu consigo atravessar as paredes. Eu apareço quando eu quero, onde eu quero, para algum propósito. Vocês estão vendo? É isso que eu tenho para vocês. Creiam em mim. Sigam os meus mandamentos. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, sigam, porque o dia final virá. E aí ele diz para os discípulos, não fiquem tristes, eu estou indo preparar lugar.
É necessário que eu vá para preparar lugar e eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, Consolador. Então fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou começar um novo projeto. Eu não vou estar mais aqui, mas eu vou deixar a minha igreja. E a minha igreja estabelecida na terra, ela vai ser a minha voz, ela vai ser a minha direção, ela vai ser a minha luz, ela vai contagiar a humanidade. E toda vez que a minha igreja é erguida e aparece, eu atraio as nações. E é isso que a gente está fazendo aqui. A igreja de Cristo, ela precisa ser atrativa não por aquilo que ela faz, de teatros, louvores, mas ela precisa ser atrativa pelo que acontece a partir da sua palavra, do poder da igreja. A pregação da igreja, ela precisa ser essa sempre. Com qualquer atitude de qualquer membro de igreja, nós precisamos acordar para entender que o propósito começou lá em Gênesis. A igreja vem para continuar a inimizade entre o que é de Jesus e o que vem do mundo. Para continuar a quebra de aliança e a permissividade do que o mundo alega ser justo para o que Jesus alega ser justo. Então, qual é a nossa profissão de fé? A nossa profissão de fé é a eternidade. Tudo que nós falarmos para alguém, todas as vezes que nós estivermos falando de Jesus para as pessoas, nós temos que continuar o mandamento que Jesus veio nos dizer, que é o quê? Eu virei. Eu voltarei. Jesus voltará. E isso é o que a igreja precisa continuar pregando, isso é o que nós precisamos continuar dizendo. Ah, mas isso é muito abstrato, isso parece uma utopia. Sim, quando você quer estudar e explicar a partir das suas palavras, mas não quando o Espírito Santo, que é o responsável para que essa palavra seja disseminada, faz. Como nós saberíamos que ao erguer uma cruz, aquilo atrairia multidões? A atração não estava na cruz, porque outras pessoas já tinham morrido na cruz. A atração está no propósito do Espírito Santo a partir daquela ferramenta. E se Jesus deu essa ferramenta para nós, falem que eu vou voltar, estabeleçam o meu reino, curem os enfermos, libertem os cativos e digam, o reino de Deus está próximo. É isso que nós precisamos fazer. Continuar falando do amor de Jesus. Alguém pode pegar uma aguinha para mim? Ah, tá aqui. Tudo bem até aqui? Aí em Daniel, capítulo 7, eu te convido depois a ler esse capítulo em casa. Por quê? Daniel, capítulo 7, ele é muito rico no que se diz o domínio do reino de Deus. O Filho do Homem. Esse é o título da pregação de hoje. Jesus, o Filho do Homem. E Daniel também veio antes de Jesus. Daniel também estava lá recebendo uma revelação. E, na verdade, o capítulo 7, ele mostra as características do reino de Jesus. Daquilo que Jesus veio estabelecer. Então, no versículo 14, por exemplo, eu não vou ler ele todo, senão fica muito grande. E Daniel é realmente muito grande, ele tem quase 30 versículos. Diz assim, foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todo povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Qual é a principal característica que Daniel aponta para o reino de Deus, para o reino que Jesus viria estabelecer? Eterno. Sabe o que significa isso? Você faz parte de uma condução que nunca será destruída. Você faz parte de um reino onde o cabeça desse reino, o rei, o líder desse movimento, ele é eterno. Ele guarda a fidelidade para sempre. E toda a palavra dele se cumprirá. Tudo aquilo que ele prometeu se cumprirá. E aí você consegue perceber como é raso quando nós pensamos nas promessas de Deus para as nossas vidas hoje? Como é raso quando eu canto,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aí eu canto por tua obra em nossas vidas pensando na cura que eu recebi da minha coxa esquerda, ou do meu filho que saiu do hospital ontem, graças a Deus, Senhor, ou daquele emprego que eu fui promovido. Isso é pouco. Na verdade, quando a gente canta isso e quando a gente fala sobre as promessas e a fidelidade de Deus sobre nós, ele está apontando para a fidelidade eterna, para um reino que não será destruído, para um servir que eu estou andando e servindo a Deus, porque eu não vou estar aqui, mas eu vou caminhar para a minha casa eterna, para um lugar de paz eterna, de alegria eterna, onde não haverá dores, onde não haverá tristeza, onde ninguém vai olhar para mim com inveja ou ciúme, onde eu não vou desejar nada além da presença de Deus. E isso, irmãos, não é utopia, isso é verdade. Só que você só consegue ver pelos olhos da fé. É só pelo Espírito Santo que nós conseguimos digerir essa palavra e seguir falando sobre ela, dizendo para as pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e essa pessoa está desesperada por Jesus, ela está assim, eu agora encontrei Jesus. Eu fui tentar resolver um problema com Deus e eu encontrei Jesus. E essa pessoa estava conversando comigo e disse assim, eu quero sair gritando para todo mundo, olha, se vocês não receberem perdão pelos pecados de vocês e não confessarem, vocês vão para o inferno, que era para onde eu estava indo. Agora que eu encontrei Jesus, eu estou querendo gritar para todo mundo, cara, se conserta, porque você vai morrer. Eu falei, então, é isso aí, o evangelho é isso. E essa pessoa chegou a dizer para mim, eu estou com vontade de me batizar de novo, porque a pessoa que se batizou aquela vez lá não era eu. Agora eu entendi o que é batismo, eu posso me batizar de novo? Com certeza. Não é necessário, mas com certeza, porque será um marco lindo na sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e revela a condição que nós estávamos, de pecado, de morte, e quando eu digo estávamos, você pode pensar assim, não, mas eu nasci num lar cristão. Eu estou falando do seu destino, daquilo que você estava destinado a ser. É porque você já nasceu em 2000 aí, ó, ou 1980, você já nasceu num contexto em que Jesus já foi apresentado, já salvou, já libertou, já morreu, já ressuscitou. E eu vou te falar, quem muito é dado, muito é cobrado. Agora você vai ser mais cobrado por aqueles que não viram. Porque se você entra num contexto onde Jesus já foi apresentado, já é um líder mundial, é o Deus, já é consagrado, já consumou todas as coisas, e mesmo assim você diz, não sei se eu quero acreditar nisso, mais ainda será cobrado. Então, qual é o principal entendimento que nós temos que ter? O que está escrito em João 3,16. Esse é o principal entendimento. Isso não é clichê. Esse texto, ele é milenar. Eu lembro pequenininha, porque Deus amou o mundo, decorando, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que às vezes a gente decora e sai falando e não entende o que está sendo dito nesse texto. Então, Deus amou o mundo e disse, meu Deus não, ele era o próprio Deus. Eu. Como eu vou fazer agora? Gente, licença poética, tá? Deus não estava com dúvida nenhuma. Ele falou, agora eu vou estabelecer o meu filho, que salvará a humanidade, para todo aquele que crer nele, não pereça eternamente lá onde foi destinado por causa do pecado, rompimento, separação de Deus e o homem, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso crer que Jesus é a salvação. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, eu quero seguir, eu quero crer, eu quero fazer aliança contigo, eu quero fazer inimizade com aquilo que não vem do Senhor. E o que não vem de Jesus para nós? Jesus nasceu para redimir, para pagar uma dívida
para libertar a gente do preço do pecado. Você sabe o que você teria que fazer para conseguir perdão? É só você ir lá no Antigo Testamento. Você vai ver. Você deveria queimar animais puros. Você ia ter que procurar isso. Provavelmente até hoje já teria evoluído isso, porque já naquela época que Jesus chuta as barracas do templo, as pessoas já estavam fazendo comércio. Ó, pessoal, você que vem de muito longe, que não consegue trazer um cabritinho, eu tô aqui na porta do templo, que era esse lugar, então já tô aqui, ó, tem cabrito para vender. O seu ia ser muito mais barato se você trouxesse de lá, mas eu te vendo aqui por um preço um pouquinho maior, mas em compensação você não vai precisar vir carregando ele. Quer comprar? Quando Jesus entra nesse contexto, ele fala assim, vocês estão fazendo comércio com aquilo que é sagrado. Vocês estão vendendo o perdão. E quando ele fala isso, você consegue ver na Reforma Protestante o que as pessoas estavam fazendo. Vendendo o perdão. Vendendo a graça de Deus. Vendendo. Porque aí hoje a gente talvez não tenha isso em dinheiro, comércio, né? Mas a gente pode, sim, estar vendendo o evangelho. Como? Olha, vem para Jesus e Jesus vai mudar a sua vida. Ele realmente vai mudar a sua vida. Mas em quê? De morte para a vida. Você que estava destinado a morrer eternamente, viverá eternamente. Se você entregar a sua vida a Ele de verdade, tá, irmão? Se você obedecer os seus mandamentos. Mas não, hoje a gente quer trazer a pessoa e quer dizer assim, ó, fica tranquilão. Jesus é paz, Jesus é alegria. Então, você não precisa aí ficar se matando para tentar acertar, porque Jesus te entende, Ele é o nosso melhor amigo. Você entorta a palavra. Cadê aquele princípio de que Deus poria inimizade entre o que é santo e o que é celestial? Então, sim, Jesus vai mudar a sua vida. Mas eu não estou vendendo para você um Jesus que vai resolver os seus problemas. Aliás, era isso que os discípulos esperavam quando Jesus chegou. E Jesus chegou, é o Messias, agora a gente vai ter uma terra. Agora a gente vai ter um reino. Ele é o rei dos judeus. Agora a nossa economia vai ser expandida. Agora nós seremos o povo mais feliz da terra. Aquilo tudo que Davi falava lá, somos nós hoje. Messias, vem Messias, vamos andar com ele. E aí Jesus falou, peraí, eu preciso atender a prostituta ali agora. Só um minutinho, fica aqui. Prostituta? Sim, eu vim para esses. Ué, mas você não veio resolver meu problema? Não. Foi vendido um evangelho e comprado também, porque quem vende é porque alguém comprou, né? Então hoje, a gente tem que ter cuidado para não repetir o que estava sendo feito já e deixando Jesus bravo. Vender o evangelho significa baratear os seus princípios, negociar aquilo que é sagrado, fazer com que seja atrativo aos olhos humanos e carnais e não aos olhos espirituais. Precisa ser atrativo aos olhos espirituais. Nós precisamos contemplar a majestade, a beleza, a santidade, a eternidade, o destino. Porque se eu começo a contemplar o destino da humanidade de morte eterna, eu vou querer sair. Igual essa pessoa que estava conversando comigo, dizendo, para todo mundo, vocês precisam se arrepender. Que era a pregação dos apóstolos, depois que eles foram revestidos do quê? Do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, o Espírito Santo nos reveste da revelação, queima o nosso interior e faz com que nós não só vejamos, mas propaguemos o Evangelho. Então vamos lá para um negocinho rápido. Deus envia Jesus com uma mensagem, certo? Ele é o mensageiro. Então não tem essa coisa assim, graças a Deus que Jesus veio, né? Parece que a gente divide Deus e Jesus. Deus era um homem mau, Jesus veio graças a ele e a gente agora ama Jesus. Deus eu não sei se eu amo, porque Deus é muito bravo. Deus é o mensageiro do perdão, da graça, da eternidade. Ele é quem faz a mensagem acontecer. Eu vou dar um reino aos meus filhos e eles serão salvos por meio de Jesus. Então Jesus, quando chega, ele é o mensageiro da boa nova. E se cumpre nele isso. E aí o que ele faz? Chama os discípulos e diz, vocês serão novos mensageiros porque eu não mais estarei aqui. Mas a mensagem continua.
E os discípulos fazem novos discípulos para que a mensagem seja levada, para que a mensagem continue sendo propagada. E hoje nós estamos aqui como discípulos de Jesus, como os novos mensageiros, e nós é quem precisamos fazer essa mensagem correr até o final. E a gente vai abrir agora em Mateus, capítulo 24, para a gente entender a responsabilidade que nós temos para que esse dia aconteça. Vamos lá. Esse é um texto um pouquinho grande, tá? Deixa eu ver de onde eu vou começar. No 24:3, diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a Jesus os seus discípulos em particular. Então só estava Jesus e os discípulos. Dize-nos quando serão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Estavam perguntando assim, como é que eu vou saber que o mundo está acabando, que você está voltando? E Jesus respondeu-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui. Isso é uma questão que muita gente é acometida. Ai, meu Deus do céu. Ai, você já viu o que está acontecendo lá em Israel? Ai, você já viu o que está acontecendo lá no sul? Ai, meu Deus. E está acontecendo... Gente, Jesus falou assim, olha só, isso são como as dores de parto. São os ensaios para que ele venha. A gente não tem que ficar perturbado com isso. Na verdade, a gente tem que começar a falar de Jesus. Porque o fim do mundo é esse, está estabelecido. Nós não vamos mudar essas coisas. Mas nós temos que falar de Jesus para que quando vier esse dia, consigamos levar as pessoas aos pés de Cristo. Então não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todos esses são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão, trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. O ódio vai surgir, a malignidade vai surgir. E aí vem no 11. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, por se multiplicar em algumas versões a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Gente, se você olhar hoje o contexto, é o que mais temos visto. Pessoas desacreditadas de Cristo, não tem mais fé, o amor esfriando. Por quê? Por causa da multiplicação da maldade. O mundo está imerso numa iniquidade tão grande que as pessoas não creem mais. E aí vem, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Isso é Jesus dizendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Olha o que tem que acontecer. Então este evangelho será pregado a todas as nações como testemunho. E então virá o fim. Deus envia Jesus com uma mensagem. Jesus forma discípulos com a mesma mensagem. E vai. O Espírito Santo fica com a igreja para que essa mensagem seja propagada até que ele venha. É até que ele venha. E aí nós vamos para João. João capítulo 20. Desculpa, gente. João capítulo 12. A partir do 31. E agora? Jesus, eu estou ouvindo uma voz, você está falando aí, estava uma voz. A Bíblia diz que como um trovão começou a acontecer, um barulho enquanto Jesus falava e as pessoas ficaram assustadas. Essa voz é o quê? É um anjo? E aí Jesus respondeu, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vocês.
Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos os homens atrairei para mim. Esse é o poder da ressurreição. Jesus estava lhe explicando o seguinte, olha só, não fiquem com medo. Essas coisas acontecerão para que eu atraia as multidões. Foi aquilo que eu falei antes, não vou ficar repetindo aqui. Então, o que acontece? Nessa hora, Jesus liga o cronômetro de Satanás. A ressurreição de Cristo, no terceiro dia, eu acho que eu consigo imaginar, né, Satanás achando que venceu. Primeiro dia, segundo dia, e aí no terceiro dia, algo acontece. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. E o que eu faço agora? Agora o seu cronômetro está ligado, porque começou a se contar os seus dias, porque ele virá. Você consegue perceber a profundidade disso? Quando Jesus ressuscita, há uma contagem regressiva e nós estamos nela. Não quero assustar você, pelo contrário, não é para a gente ficar perturbado, é para alegria e ação. O cronômetro está ligado de Satanás, porque o objetivo maior é esse. Mas ele vai salvar a humanidade todo que nele crê. Todo aquele que olhar para Jesus, sendo erguido e atraído por ele, se curvar diante dele e disser, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero continuar a inimizade entre o que vem de ti e o que não vem de ti, eu quero ser o mensageiro que vai continuar propagando a eternidade do teu reino, Jesus. Então você será salvo. E a igreja original segue pregando. A igreja original segue cumprindo. Por isso que quando Jesus fala as 7 igrejas, ele começa a orientar. Olha só, a igreja mesmo precisa se acertar em alguns pontos. Vamos lá, você, tenho contra ti que você abandonou aqui. Você está muito preocupado com as regras, com o que todo mundo está fazendo de errado, mas você mesmo não está me amando mais como você me amava. E você aqui, ó, você está inserido num contexto de deuses lá na Grécia e todo mundo adorando a vários deuses, você está esquecendo, eu sou o principal. Você está começando a permitir algumas coisas aí, igreja, muda aí. Então, quando Jesus vem trazendo as cartas, ele vem trazendo o quê? Ponderações para que nós hoje, aqui no Ocidente, olhemos e falemos, essa igreja aqui eu tenho isso, 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 isso. Essa igreja aqui eu tenho isso, 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 isso. Preciso mudar. Lista do que eu preciso mudar. Ao invés da gente chegar na presença de Deus e ficar assim, Senhor, arruma esse jeito aqui para eu conversar com o meu chefe. Senhor, arruma esse emprego aqui para mim. Ai, Senhor, o sonho do meu filho é morar não sei aonde e estudar. Então, a gente precisa olhar porque o cronômetro está ligado. E perceber o que nós precisamos mudar em nós para que não fiquemos. Para que a gente continue na eternidade. Esse tem que ser o nosso principal objetivo de vida. E aí, sim, as outras coisas são importantes, mas essa é urgente. Em João 20, começa, então, Jesus a aparecer para os discípulos, tá? Ele já morreu, já ressuscitou, já mostrou por que ele ia ressuscitar, e agora ele começa a aparecer. Gente, isso é muito sensacional. Você está aqui andando, e alguém que morreu apareceu. Jesus! Que susto! Eu acho que eu ia falar isso. Ai, que susto, Jesus, de novo. Que bom que você está aqui. A Bíblia mostra que Jesus aparecia no meio das refeições, né? Imagina, atravessava a parede assim e aparecia lá para os discípulos. Isso é bíblico. Depois você lê lá em João. Aliás, João, Daniel, a gente tem que ler mais essas partes da Bíblia. João, eu te convido a ler mesmo com profundidade, porque João fala tudo, né? E aí Jesus começa a aparecer para os discípulos, a revesti-los de poder, a dar o gosto da eternidade para eles, a eles começarem a perceber o que aconteceria com eles. E eles ganharam vida, ânimo. Você que está desanimado. Estou desanimado com a obra de Deus, está difícil pra caramba para pegar. Eu hoje estava me arrumando para vir para cá e pensei assim, Senhor, mensagem evangelística, né? Culto evangelístico. Eu me lembro de cultos evangelísticos desde a minha infância,
Aquele raiz, eu falando com Jesus. Aquele lá com o microfonezinho, numa praça, e as pessoas vinham, aceitavam Jesus. Aí eu acho que Jesus falou assim, tá aí, boa ideia. Pum, acabou a luz. Botou todo mundo numa praça hoje, eu tô aqui pregando para vocês. Brincadeiras à parte, por que muitas vezes a gente sente a presença de Deus num retiro, né? Espiritual, retiro espiritual. Tô contando os dias, Deus vai estar lá, mas Deus vai estar aqui, Deus vai estar na sua casa, Deus vai estar em todos os lugares que você tiver esse coração. O problema é que nós vamos para o retiro com todas as nossas intenções de encontrar o Espírito Santo e de ver sinais e maravilhas. Nós vamos para o retiro, a gente já começa assim, todos os obstáculos. Não, ninguém vai me tirar desse retiro, não. Eu vou lá. Não, eu quero a presença de Deus. E é por isso que a gente encontra. Não é pelo lugar, não é por quem está pregando, não é pelos dias que eu estou junto com todo mundo, mas é pela disposição do meu coração. E se nós fizéssemos toda vez para encontrar Jesus e o Espírito Santo em nós, a disposição que a gente faz para ir para um congresso, para um retiro, sei lá o nome que você quer dar, a gente encontraria. Então, quando Jesus está ali animando as pessoas, ele não está usando de cura mais. Ele não está assim, ó, já animei vocês com cura, já mostrei que eu sou Deus, tá bom? Agora vamos falar de coisa séria? Eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou vir como juiz, eu vou julgar. E aí daqueles que não crerem, aí Jesus começa a falar de outro jeito. Vocês continuarão libertando, vocês continuarão curando para que as pessoas creiam que eu estou habitando em vocês. Mas o papo meu aqui com vocês, enquanto eu estou aparecendo, é apontar para a eternidade. Então vamos lá. Surge Paulo. Paulo é o quê? O mensageiro que continua propagando a mensagem. E aí, João tem uma revelação do fim. E aí é Apocalipse. E obviamente você já sabe que eu estou terminando. Gente, Apocalipse é um livro de eventos do fim. Apocalipse é um livro de escolhas práticas do que nós devemos fazer durante a nossa vida. Você não pode ler Apocalipse como uma ficção, embora pareça. Mas eu vou te falar, o maior cineasta de ficção de toda a história não chega aos pés de Deus, que criou toda essa história. Então, se você quiser ler como um livro de ficção, o livro de Apocalipse, se isso vai te deixar temeroso, amém. Mas é muito mais do que qualquer filme que você já assistiu. Aliás, os filmes, muitos deles são baseados no livro de Apocalipse, quando eles querem falar disso, né, do fim, dessas lutas de reinos, é sempre Bíblia. Então, o Apocalipse, ele é um livro de consequências de vida ou morte. Qual você escolhe? Está aqui a revelação. Os que escolherem a vida viverão assim. E os que escolherem a morte viverão assim. Porque a morte é eterna. Você não vai morrer. Você vai viver num contexto de morte. Como é isso? Tristeza, angústia, densidade, solidão, profunda tristeza. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes constante. E que você vai procurar e não vai encontrar, porque as trevas são tão densas que você não vai conseguir ver ninguém. É isolamento. Aí você pode escolher ver que isso não existe e você quer continuar vivendo a sua vida aqui na Terra, sei lá, 80 anos, 90 anos, que seja. Buscando o melhor para que a minha vida em 90 anos seja o melhor possível. Me frustrando com todas as coisas que eu não receber diante das expectativas que eu tenho, ou eu vou escolher viver como mensageiro da palavra até que ele venha, e pode ser com morte ou arrebatamento, não importa, mas eu estou aqui hoje, vivendo 90 anos, né, como uma gota do que virá. E se você for ler Apocalipse, a Bíblia diz que nós viveremos uma nova terra. Para de achar que você vai para o céu e você vai ficar pulando de nuvem em nuvem, escorregando no arco-íris. Não é isso, irmãos.
A Bíblia diz que novo céu e nova terra serão construídos para os santos. Então nós vamos habitar como numa terra hoje, só que sem pecado. Numa terra hoje, onde o escorpião e a criança poderão brincar juntos, porque tudo será a natureza de Deus, pura e santa. Você vai poder viajar de um lugar para outro, porque você está no corpo glorificado. Você vai poder desfrutar do novo céu e da nova terra, da aliança de Deus original. E você está negociando hoje o que você quer? Você está dizendo, ai, Jesus, não volta não, que eu quero ter mais um filho, ou quero ser avó. Eu falava isso quando eu era pequena, ignorância. Ignorância. Como que eu posso preferir a vida que eu levo hoje num lugar de pecado, de angústia, de tristeza, onde uma hora eu estou feliz, daqui a pouco eu estou triste, porque a morte vem e me abala, porque a doença vem e eu não quero viver a eternidade de um novo céu e uma nova terra com os santos de Deus? Então eu quero te estimular a pensar na volta de Jesus como a libertação para essa vida. A volta de Cristo, ela está planejada e prometida e será cumprida para que nós tenhamos regozijo, para que toda a nossa vida esteja em plenitude. A presença de Deus vai ser tão constante e diz que a luz do Senhor brilhará tanto que não haverá necessidade de luminares. Você já parou para pensar que você num novo céu, uma nova terra, e que seja esse planeta, você vai estar andando e você vai olhar para o céu? Não, você não vai olhar para o céu, você estará nele. A luz brilhará e não tem noite e dia. Você não vai para uma cama dormir. Você vai viver todos os dias fazendo coisas onde o reino é estabelecido e o rei é Jesus. É ele que vai dizer assim, olha, a partir de agora vou definir aqui um propósito, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer... Ele que vai comandar, você vai receber as ordens diretamente dele. E aí a Bíblia diz que haverá algumas... minha mãe falava muito para mim, eu quero estar no primeiro cavalo lá, junto com Davi, Moisés. Tem que lutar isso aqui na terra, porque existem os galardões, né? Daquilo que a gente vai receber no céu. Mas Jesus já falou, os meus, que são os judeus, que são aqueles escolhidos lá de Deus, eles farão parte do início. Então, assim, gente, a gente foi o gentio que se converteu, tá? Não sei se alguém aqui é judeu e converteu a Jesus, mas o povo escolhido de Deus, nós fomos enxertados, a gente é filho por adoção, a gente vai receber toda essa herança, mas aqueles lá, escolhidões mesmo, eles são os primeiros da fila. Meu pai estava vendo uma árvore genealógica aí, falando que a gente era descendente de judeu, eu até gostei. Eu falei, opa, é uma chance da gente entrar na primeira fila também. Brincadeira, gente, não é essa fila que a gente está imaginando, não. Olha aqui, em Apocalipse 22, para a gente terminar, que eu acho que eu já estou delongando demais. Perdão. 22, 10 a 12. Diz assim, e ele disse-me, isso aqui é a revelação que João estava recebendo, tá? Do final. Não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continuará sendo injusto. E aquele que é impuro continuará sendo impuro. E aquele que é justo continuará sendo justo. E aquele que é santo continuará sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Você vai escolher que tipo de obra? A que Deus vai recompensar, a que Jesus vai te dar a recompensa, ou a que o mundo vai te dar a recompensa? A que os deuses deste mundo têm para dar? Não, eu escolho Jesus. Eu escolho a recompensa eterna. Eu escolho a vida eterna. Eu escolho acreditar na sua ressurreição, a seguir os seus princípios, a continuar sendo o mensageiro dessa palavra. E aí você pode sim dizer, você quer Jesus? Essa hora seria a hora do apelo. Alguém entre nós quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém entre nós quer entregar a sua vida? E talvez você já esteja num contexto cristão, nasceu num lar evangélico, mas agora com essa palavra algo aconteceu dentro de você e você falou assim, eu não sei se eu me converti, eu gostaria de tomar essa decisão mais uma vez. E aí você pode dizer, eu não quero mais o pecado. Eu talvez esteja vivendo num contexto onde a minha vida ainda parece que é santa, mas eu tenho algumas amizades com o mundo. E aí eu queria te convidar a fazer essa oração comigo.
agora. Não vou falar para você vir aqui na frente. A gente tem que sempre buscar o batismo com o Espírito Santo. É Jesus quem dá esse batismo, né? Então, em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer isso. E aí, quando eu falo para você, agora eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar, mas eu antes vou falar 4 coisas que Jesus faz quando entra na sua vida. A primeira, ele muda a sua vida, ele muda a sua forma de pensar. Então, talvez você não tenha a sua forma de pensar mudada. Você ainda esteja pensando como um velho homem. Então, você vai agora pedir, Senhor, muda a minha forma de pensar. Muda a minha mentalidade. Porque o que eu sou é o que eu penso. E eu quero transformar esse meu jeito de ser. Então, eu preciso mudar a minha forma de pensar. E é isso que Jesus pode fazer. Outra coisa que Jesus faz, ele liberta você dos seus pecados. Não há pecados constantes naqueles que têm Jesus. Então, se você está imerso numa vida de pecado e você não está conseguindo se libertar disso, convide Jesus a entrar na sua vida, porque bem provavelmente ele não está. A vida que Jesus está, ela abre mão dos pecados. Ela consegue vencer o pecado. A libertação. Há tropeços, mas repetição do mesmo pecado, isso é iniquidade. Então Jesus consegue te transformar disso. Tira seu medo, tira sua angústia, tira a morte que está prometida a você, é isso que Jesus faz. Te enche de vida, te enche de vigor, te enche de alegria, de plena satisfação. Eu tenho andado e não tenho percebido Jesus me dando plenitude. Convide ele para entrar na sua vida. Fale, Senhor, eu quero plenitude, eu quero enxergar essas coisas da Bíblia, eu quero ler João, eu quero ler Daniel, eu quero perceber o teu reino. Quero me constranger de olhar para aqui, para essa vida terrena e desejar algo mais. Peça ao Senhor, muda, Senhor, transforma o meu ego. Faz tudo novo em mim. Se você precisa perdoar alguém, meu irmão, perdoe. Porque a vida aqui na Terra, ela é isso que ela traz angústia, rancores. Mas a eternidade é prometida para aqueles que têm livre acesso a Jesus e seus corações são livres de rancores e angústias. Vamos continuar orando. Feche seus olhos. Vá pedindo a Jesus para transformar o seu eu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, Jesus, vem sobre nós com a verdade da tua palavra. Vem sobre nós, Senhor, com a revelação do teu Espírito. Que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, ter uma nova visão daquilo que está prometido a nós. Não está prometido a nós, Senhor, regalias para este mundo. O que está prometido a nós, Senhor, é um Jesus que nos trará vida eterna pelo poder da ressurreição.
Essa é a vida que nós queremos ter, Senhor. Esse é o propósito com o qual nós queremos viver. Sermos mensageiros da tua palavra até que tu venhas. Até que o Senhor volte para nos buscar. E nós viveremos eternamente plenos da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.